Capítulo 6. Loucura. Quando Roberto abre os olhos na manhã seguinte, um enfermeiro encontra-se sentado em uma poltrona, ao lado de sua cama. O senhor está se sentindo bem, Sr. Roberto? Sim. Apenas sinto-me um pouco enfraquecido. Não se preocupe. Isso é natural e tenho certeza de que logo, logo vai se sentir melhor. Vou pedir seu desjejum. Dizendo isso, levanta-se e, através de um interfone, solicita o café da manhã. Roberto, lentamente, alimenta-se de frutas, pão e leite, solicitando em seguida para ir ao banheiro, no que é atendido prontamente pelo enfermeiro, que o acompanha, amparando-lhe os passos. O senhor me parece muito bem. Comenta o enfermeiro quando, retornando à cama, Roberto desvencilha-se de seu amparo e retorna sozinho. Sinto-me melhor agora. Obrigado. A propósito, quando verei o Dr. Frederico? Logo mais às 10 horas, eu acompanharei até a sua sala. Que horas são? São 8h30 da manhã. Não se preocupe com seu relógio. Sua esposa levou seus pertences pessoais. E que dia é hoje? 26, quinta-feira. Quer dizer que já faz 12 dias que estou aqui? Exatamente. O senhor dormiu quase que todo esse tempo. E dei muito trabalho a vocês? Não se preocupe com isso. O senhor não deu quase que trabalho algum para nós. Roberto percebe que não irá arrancar nenhuma informação do enfermeiro, pois este sempre lhe responde com evasivas e respostas concisas e rápidas. Sente-se preocupado. Lembra-se apenas das vezes que acordou e do desespero que sentiu ao ver que sua esposa não estava junto dele. As horas passam vagarosamente, e Roberto, entre um cochilo e outro, no qual sempre acorda assustado, sente grande amargura pelo que lhe está ocorrendo, e principalmente em lembrar-se que teria que ficar ali, sem ver ninguém de sua família por pelo menos mais uns 15 dias. Finalmente, o enfermeiro anuncia-lhe que está na hora de ir falar com o médico, e chama uma enfermeira que entra no quarto, empurrando uma cadeira de rodas. — Eu vou ter que andar nisso? Pergunta. É necessário, senhor. Pelo menos por hoje. Logo poderá caminhar sozinho. Roberto senta-se desajeitadamente na cadeira, e o enfermeiro o transporta por um comprido corredor cheio de portas até uma dupla, que é aberta, prontamente, após 2 toques de campainha. Atravessam-na e dobram à direita por um outro corredor, agora mais curto, até chegar na sala do Dr. Frederico. Outra campainha é acionada e pequena janela, localizada no centro da porta, é aberta, aparecendo o rosto sorridente do médico. Este abre a porta para que entrem. Bom dia, Sr. Roberto. Como se sente? Estou bem, doutor. A primeira refeição parece ter me recobrado as forças. Isso é ótimo. Feche a porta, Clovis. O enfermeiro obedece e permanece encostado a ela. Clovis é um homem de uns 40 e poucos anos, de alta estatura, muito forte e com o cabelo cortado rente, o que lhe dá uma aparência de militar. Roberto, em primeiro lugar, quero que saiba que daqui para frente estaremos todos nós desta clínica bastante empenhados em seu tratamento. Posso lhe adiantar que o seu caso não nos parece muito difícil, tendo em vista o seu rápido internamento, além de perceber que tudo o que lhe aconteceu não chegou a abalar-lhe praticamente em nada o seu discernimento mental, e que você permanece com todos os seus reflexos perfeitamente normais. Possuímos bastante experiência e conhecimento nos casos como o seu, ou seja, de visões e alucinações. Na verdade, esta clínica é especializada nesse tipo de tratamento. A única coisa que peço é que tenha um pouco de paciência e que colabore bastante conosco para que possamos levar a um bom termo o tratamento que lhe dispensaremos. O senhor acha que essas visões que tive não acontecerão mais? Acredito que terá mais algumas ainda, mas, quando sair, pode ter certeza, não mais as terá. E quando eu tiver outra visão, que para mim são por demais terríveis, o que devo fazer? Nessa hora você não estará sozinho, e será criteriosamente examinado nesse momento para que possamos estabelecer parâmetros que nos levarão a um tratamento correto. Devo explicar-lhe que nem todos os casos são iguais, e que para cada um é necessária uma providência peculiar. Na verdade, estamos quase que chegando a um fator comum para esse tipo de doença. Acredito que você desconheça, mas esta clínica, além de ser um instituto de reabilitação, também é de pesquisas nesse campo, e temos já chegado a um grande progresso nesse terreno.
Roberto, que até aquele momento encontrava-se confiante no médico, sente-se agora um pouco inseguro. Passa-lhe pela mente uma certa desconfiança quando o Dr. Frederico fala-lhe em pesquisas. Mas não se preocupe. O progresso que já alcançamos é o bastante para cuidar do seu caso e curá-lo em definitivo. Doutor, pelo que entendi, será preciso eu ter novas visões para que o senhor possa traçar uma linha de tratamento? Em princípio, sim. Porém, é evidente que se dentro de um certo espaço de tempo não lhe ocorrer mais esse tipo de exteriorização, poderemos considerá-lo curado e dar-lhe alta. Porque muitas vezes uma pessoa passa por isso uma única vez na vida e nunca mais isso lhe ocorre. Olhe, doutor, espero que assim seja comigo. Todos ficaremos satisfeitos com isso. Roberto não sente muita sinceridade nessas palavras do médico. Bem, Roberto, sei que isso poderá lhe parecer difícil, mas uma das partes mais importantes é que, como primeira providência, terei que ouvir de você um relato de tudo o que lhe aconteceu, desde a sua primeira experiência. Já ouvimos sua esposa, seus irmãos, mas é imprescindível ouvi-lo. Gostaria que se deitasse aqui nessa cama e me narrasse tudo. Roberto acomoda-se então no leito apontado pelo médico, enquanto Clovis prende-lhe alguns fios, através de pequenas placas, por toda a sua cabeça. O aparelho é ligado. Percebe também que o médico liga um gravador e lhe adapta um minúsculo microfone perto de seus lábios, preso por pequena haste num suporte da cama. Pode começar, Roberto. E nada tema. Roberto começa então a narrar, desde o início, tudo o que lhe acontecera, com todos os detalhes. Porém, no decorrer dessa sua narrativa, sente arrepios a lhe percorrer todo o corpo, principalmente a cabeça, quando fala sobre as aparições. Esse estado vai aumentando gradativamente até que começa a sentir-se mal, chegando a perceber que está perdendo o controle sobre os seus membros, parecendo estar ficando como que anestesiado. Diz isso ao médico, mas este pede-lhe que continue o relato. O cérebro de Roberto começa a entorpecer-se, enquanto que o ambiente parece lhe começar a modificar-se, principiando por um escurecimento da sala. Doutor, estou me sentindo muito estranho. Tudo parece escurecer ao meu redor, estou me sentindo mal. Muito mal. Por favor, Roberto, não lute contra esse estado. Deixe-se envolver por essa sensação e confie em mim. Você está completamente seguro, e quero que a partir de agora comece a narrar-me tudo o que sentir e enxergar. Estou com medo, doutor. Já lhe disse, não tenha receio algum. Deixe-se envolver. Entregue-se. Roberto sente-se sem forças e percebe que talvez o médico tenha razão em lhe pedir que se entregue àquele estado, pois se não passar por mais algumas experiências daquele tipo, como fará para diagnosticar o que tem e poder ajudá-lo? Mas sente muito medo, principalmente agora em que a sala parece transformar-se numa imensa caverna, com paredes de pedras, archotes a iluminá-la e 3 passagens, de onde sai uma espécie de vapor vermelho esverdeado e quente. Chega a sentir, inclusive, o odor nauseabundo daquela neblina, que mexe com seu estômago, deixando-o pior. Relata esse fato ao médico, e este o anima a continuar examinando aquele cenário. Diga-me, Roberto, há mais alguém aí com você? Não, doutor. Estou sozinho e sinto muito medo. Como farei para voltar? Não se preocupe, mas preste atenção agora. Olhe fixamente para uma das passagens. Estou olhando. Não vê ninguém? Não. Não vejo nada. Roberto, então, olha para o lado e dá um grito. O que foi, Roberto? Sai de perto de mim! Doutor! Tire-me daqui! O que está acontecendo? Ao seu lado, e agora à sua frente, Roberto vê-se cara a cara com um ser monstruoso, parecido com os que atacaram Débora, porém maior e mais pavoroso, e vestido com uma capa negra. Como ousa invadir o nosso reduto? Pergunta-lhe com uma voz que fere os ouvidos, tamanho o seu tom rouco e maligno. Como ousa? Quem pensa que é? Não pense que será mais um daqueles que ficam a nos bisbilhotar e atrapalhar as nossas missões. Antes disso, acabaremos com você e com a sua mulher e a sua filha. Veja com seus próprios olhos. Nesse momento, uma espécie de buraco se abre numa das paredes daquela caverna, e dentro de uma fumaça avermelhada, Roberto vê o interior da sala de sua casa.
onde Débora e Raquel estão sentadas num sofá, conversando. Não consegue ouvir o que estão falando, mas nota algumas figuras, iguais àquela que tem à sua frente, achegando-se as duas, ameaçadoramente. Parem! Parem! Grita alucinado. Não faça nada a elas, pelo amor de Deus! Cale-se, maldito! Não fale esse nome aqui. Ninguém o ouvirá, e não verá também o que faremos com elas. Nesse momento, a cena de sua casa desaparece, voltando a ficar somente os dois sozinhos, novamente. O que irão fazer com elas? Deus não permitirá, nem Jesus! É então que Roberto percebe que está pedindo ajuda a algo que nunca, em toda a sua vida, havia dado importância. Um ente supremo. E começa a gritar por Jesus, pois é a única alternativa que lhe vem à mente. Jesus, ajude-me! Ajude-me! Horripilante gargalhada de desdém parte então do monstro. Pode gritar à vontade. Ninguém poderá mudar o rumo das coisas. Ninguém poderá modificar as ordens que damos. Nós somos o poder, e ninguém se mete em nossos domínios sem ser severamente punido, nem seu Deus, nem seu Jesus. Pare com isso, maldito! Não quero entrar em domínio de ninguém! Vou matá-lo! Dizendo isso, levanta-se de um salto, partindo em direção àquele ser disforme, e agarra-o pela garganta, que aperta, sacudindo-o violentamente. A seguir, é arremessado para trás. Roberto, volte a si! Eu lhe ordeno, volte a si! É o médico quem o chama. Após Roberto tê-lo agarrado pela garganta, e somente tê-lo soltado quando este o empurrou para longe, fazendo com que ele caísse ao chão, preso ainda pelos fios dos aparelhos. Clovis, por sua vez, segura-o fortemente. Volte a si, Roberto! Volte a si! Ajude-me! Ajude-me! Grita quando consegue visualizar novamente a sala e o médico, que, debruçado sobre ele, tenta reanimá-lo. Clovis ergue-o e o recoloca sobre a cama. Por favor, doutor, ajude-me. Eu preciso salvar minha mulher e minha filha. Acalme-se, Roberto. Foi só uma visão. Não existe nada ameaçando ninguém. Mas eu vi! Acalme-se. Foi apenas uma visão. Por favor, doutor, deixe-me falar com Débora, pelo amor de Deus. Tudo bem. Você falará com ela. Acalme-se. Dê-me a injeção, Clovis. Tranquilizante não, doutor. Eu fico calmo. Eu prometo, mas temos que fazer alguma coisa para ajudar minha mulher e minha filha. Por favor. Foi só uma visão, Roberto. Não está acontecendo nada com sua família. E como o senhor pode ter certeza? Clovis, traga o telefone aqui perto. Qual o número de sua casa? Roberto passa o número para o médico. Clovis, então, apesar dos rogos de Roberto, segura-o enquanto o médico aplica-lhe a injeção. Ligue para minha casa, doutor. Pelo amor de Deus. Acalme-se. Pede-lhe novamente enquanto disca o telefone. Aqueles segundos parecem intermináveis para Roberto, pois a ansiedade toma conta dele. A injeção já começa a fazer efeito e faz um esforço tremendo para não entregar-se ao enorme sono que lhe acomete a mente, turvando-lhe os pensamentos. Quer ficar acordado para poder falar com sua esposa. O rosto do médico e o do enfermeiro e todo o ambiente ficam como que desfocados até que incontrolavelmente desaparecem, dando lugar ao vazio mental. Alô? Alô? Responde Débora do outro lado da linha. O médico calmamente desliga o aparelho. Leve-o de volta para o quarto e mantenha-o sob vigilância, Clovis. O enfermeiro recoloca Roberto na cadeira de rodas como se este fosse apenas um objeto e sai com ele da sala. Na manhã seguinte, após horas de sono profundo, Roberto acorda completamente atordoado e com muita fome. Demora-se para lembrar o que está lhe acontecendo. Porém, quando tudo lhe volta à mente, desespera-se e toca a campainha repetidamente. Alguns minutos se passam e Clovis adentra o quarto, sorridente. Como passou a noite? A noite? Quanto tempo dormi? Que horas são? Você dormiu todo o dia de ontem, mais a noite inteira. Meu Deus! Que tratamento é este que estão me dando? Vocês me dopam ininterruptamente. E minha esposa? Eu quero falar com ela imediatamente!
Não posso passar o resto dos meus dias dormindo. Quero sair daqui. Acalme-se. Você está no começo de um tratamento e é assim que deve ser feito. Acalme-se, acalme-se. É só isso que você me diz? O doutor Frederico falou com minha esposa ontem de manhã. Ela está bem. E minha filha? O doutor Frederico já está a caminho daqui e falará com você. Tenha um pouco de paciência. Roberto percebe então que não adianta discutir e que o melhor a fazer é fingir concordar com tudo para não ter que tomar mais nenhuma daquelas injeções. Enquanto pensa nessa sua resolução, o médico entra no quarto, juntamente com uma enfermeira que traz uma bandeja com o café da manhã. Ele quer saber sobre sua esposa, doutor. Ah, sim. Infelizmente você já estava dormindo quando a ligação foi completada. O senhor falou com minha esposa? Falei. E como ela está? Está tudo bem com ela e com sua filha. Responde o facultativo. Ah, graças a Deus. Graças a Deus. E o que ela disse? O que vocês conversaram? Ela está bastante preocupada com o seu estado. Mas tranquilizei-a. Fez muito bem, doutor. Fez muito bem. Mas o que ela disse sobre o que aconteceu ontem? Não aconteceu nada ontem. Como já lhe disse, tudo isso é fruto da sua imaginação. Ela e Raquel estão bem de saúde? Pode ficar tranquilo, Roberto. Estão todos bem. Roberto não sente confiança alguma naquele médico. E apesar do desespero que lhe toma conta, finge acalmar-se para tentar permanecer acordado para poder raciocinar. O médico pede-lhe então para contar tudo o que viu em sua sala no dia anterior, no que é atendido por Roberto com todos os detalhes que consegue recordar. Terminada a narrativa, o doutor Frederico fica alguns minutos em silêncio, pensativo. E essas minhas visões, doutor? O senhor já possui algum diagnóstico? Uma maneira específica de tratar-me? Bem, responde o médico sentando-se nos pés da cama. Por tudo que me foi relatado, tenho quase que absoluta certeza de que se trata de alguma disfunção mental, cuja causa teremos que pesquisar para levarmos a efeito o tratamento adequado. Posso curá-lo disso, porém, como já lhe disse, vou precisar de muita colaboração de sua parte. Isso significa que terei que ter mais visões? Preste atenção, Roberto. De qualquer maneira, você estaria tendo visões cada vez mais profundas. Porém, agora, você passará por isso tendo uma assistência médica ao seu lado. Outro fato importante. Através de tratamento, com medicamentos adequados, poderemos controlar e diminuir esse número. O senhor quer dizer dopando-me? Absolutamente. Esses psicotrópicos que lhe estão sendo ministrados serão diminuídos de intensidade, gradativamente, o que fará com que você tenha visões, se for o caso, somente em determinado horário, ou seja, entre uma dose e outra. O senhor acha que poderá controlar dessa maneira? Já fiz isso com muitos outros pacientes como você. E algum deles foi curado? Roberto, essa é uma resposta difícil porque eu não tenho meios de comparar o seu grau com o de outros pacientes. O que sei é que você está sendo devidamente tratado a tempo. Bem, o que o senhor está querendo me dizer é que ninguém até agora foi curado nesta clínica. Eu não quis dizer isso. Com essa sua resposta evasiva? Não foi uma resposta evasiva. Apenas quero ser sincero com você. Muitos já foram embora perfeitamente bons e creio que vivem hoje uma vida normal. Porém, dizer que foram completamente curados... O senhor não teve mais notícias deles? Tive e sei que estão bem. Alguns até visitam-me, o que lhes sou muito agradecido, pois dão-me subsídios para minhas pesquisas nesse campo. Roberto sente um calafrio. É a segunda vez que ouve o médico falar em pesquisa e não gosta nada desse termo, principalmente pelo que está passando, e quer ser curado o mais breve possível. Mas então o senhor, quando os vê, acredita aos curados? Sim, pelo menos até o momento em que os vejo, mas não posso responder pelo futuro. O senhor acredita que eles podem vir a ter problemas novamente com o passar do tempo? Isso eu não sei. Pode curar-me, mas não sabe por quanto tempo. Posso curá-lo, Roberto, e quero que acredite nisso. Mas sou sincero demais para lhe afirmar que nunca mais virá a ter esse tipo de problema. Você me entende? Entendo. Responde. Não muito convicto diante dessa estranha e incompreensível sinceridade do Dr. Frederico. Bem, hoje, após alguns exames e logo após o almoço, você poderá caminhar um pouco pelo pátio desta ala, acompanhado pelo nosso querido Clovis. Roberto olha para o enfermeiro que lhe sorri de uma maneira indecifrável. Doutor, existem muitos pacientes nesta ala?
Não muitos. Na verdade, 22 com você. Só 22? Esta é apenas uma ala mantida por uma fundação. É uma ala pequena dentro desse enorme hospital geriátrico. Hospital geriátrico? Sim, estamos dentro de um enorme lar para velhinhos, mantido, como já lhe disse, por uma fundação beneficente, e que também garante boa parte financeira para a sobrevivência dessa nossa ala de tratamento psiquiátrico. A outra parte cobramos dos pacientes para que possamos realizar um bom trabalho, que poderá vir a ser um dia exemplo a ser seguido por outros hospitais psiquiátricos. Isso nos dá condições de atender poucos casos, mas especificamente como o seu. Com o número ideal de pacientes, de acordo com a nossa capacidade, poderemos conseguir resultados excelentes nesse campo. Entendo. E estamos isolados desse lar de idosos? Sim, por altos muros. Existem doentes perigosos aqui? Como não? Você mesmo é um deles. Lembra-se como me atacou ontem? Sim, mas se eles são como eu, quando têm visões, podem tornar-se agressivos também. E não estão tomando medicamentos? O senhor disse... Sim, Roberto, já percebi que você é muito perspicaz. E vou explicar-lhe. Tomando medicamentos, a maioria não tem essas visões, a não ser quando necessário. E como já lhe disse, nos intervalos dessas medicações. Outras nem estão mais tendo, mas têm que estar ainda sob observação durante algum tempo. Então o que ocorre é o seguinte: não podemos nos arriscar na atuação sempre constante do medicamento. Assim como sabemos que os pacientes que aparentemente já parecem curados podem, de uma hora para outra, ter uma recaída, além do que temos que ter um certo tempo para irmos diminuindo gradativamente a dosagem medicamentosa. Roberto meneia positivamente a cabeça e não diz mais nada. Mais uma vez lhe peço, Roberto, fique tranquilo, confie em mim e pode ter certeza de que logo logo poderá entrar em contato com seus familiares. Agora descanse mais um pouco. Dentro de meia hora você será submetido a alguns exames de rotina, como leitura de pressão arterial, temperatura e um eletroencefalograma, e após o almoço poderá conhecer nossas dependências acompanhado por Clóvis. Dizendo isso, o médico e os enfermeiros deixam o quarto. Finalmente, Roberto é levado a conhecer o pátio da clínica. Após percorrer alguns corredores juntamente com o enfermeiro Clóvis, depara-se com uma enorme e pesada porta de metal que lhes é aberta por um enfermeiro. Roberto caminha devagar e precisa de alguns minutos para se acostumar com a luz do sol. O pátio é bastante grande, com árvores e plantas de todos os tipos em canteiros bem cuidados. Bancos de madeira estão dispostos, espalhados e quase sempre à sombra de frondosas copas e grossos troncos. Percebe também que, separando o pátio da clínica do lar de idosos, existe um alto muro com apenas 2 portas, uma de cada lado do jardim. Portas estas também pesadas, largas e metálicas. Cerca de 15 pacientes ali se encontram, sob a vigilância de 8 enfermeiros, tão corpulentos quanto Clóvis. Isso parece estranho aos olhos de Roberto, o que não deixa de ser notado pelo enfermeiro que o acompanha. Como o Dr. Frederico lhe disse, Sr. Roberto, o atendimento desta nossa clínica é bastante personalizado. Veja, senhor, que temos um enfermeiro para menos de 2 pacientes, a fim de acompanhar-lhes todos os passos, assim como dar-lhes toda a proteção possível. Proteção. Sim, proteção. Todos precisam ser auxiliados e protegidos, uns dos outros. Entendo. Enquanto caminham pelo pátio, Clóvis vai explanando sucintamente o caso de cada um dos pacientes. A maioria deles, Sr. Roberto, possui o mesmo problema que o seu. Alguns já estão em fase final de tratamento. Outros, porém, vieram muito tarde para cá e o Dr. Frederico está tendo um pouco mais de dificuldade. Roberto vai examinando um a um. Quase todos possuem o olhar fixo em algum ponto, parecendo não notar o que se encontra ao seu redor. Um deles, particularmente, chama a atenção, pelo fato de encontrar-se num dos cantos do pátio, ajoelhado e com a cabeça encostada no chão e as mãos cruzadas na nuca. Fica todo o tempo balançando o corpo e gemendo baixinho. Clóvis, você disse que alguns já estão em fase final de tratamento, mas o que vejo aqui são homens que mais se parecem a autômatos, com os olhares perdidos. Não se preocupe, senhor. Isso é apenas efeito de medicamentos que são necessários ministrar-lhes pela manhã. Logo, logo estarão mais normais. O senhor verá. Não entendo. Eu estou melhor que eles. Ah, sim. Mas o seu caso é diferente. Peço-lhe que não se preocupe e deixe as perguntas para mais tarde,
quando o Dr. Frederico vier lhe visitar. Uma campainha então ecoa e os enfermeiros, um a um, bem devagar, vão deixando o pátio, abandonando seus pacientes, saindo todos por uma das portas. O que estão fazendo? Isso faz parte do tratamento. Deixamos os pacientes a sós por algumas horas para analisarmos o que acontece e informarmos ao doutor. Vocês os deixam sozinhos? Mas não disse que era perigoso? Estão sendo observados por aquelas câmeras, e ao menor sinal de perigo, entramos todos novamente. Veja bem que deixamos propositadamente um longe do outro. Sente-se aqui e observe o que acontece quando saímos. Dizendo isso, afasta-se e sai, juntamente com os outros. Por minutos, que lhe parecem intermináveis, Roberto percebe que os pacientes continuam na mesma posição. Porém, com a ausência dos enfermeiros, aos poucos parecem acordar de si mesmos e começam a mexer as cabeças e os olhos, examinando o ambiente e os outros. Alguns chegam a levantar-se e caminham poucos passos, voltando, porém, sempre para o lugar onde estavam. Roberto fica assustado e bastante apreensivo, pois não vê e nem imagina melhora alguma para muitos daqueles homens e receia até tornar-se um deles, com o passar do tempo. Não está gostando nada daquilo e começa a pensar seriamente em arrumar algum jeito de pedir melhores explicações ao Dr. Frederico. De repente, um dos pacientes começa a gritar, horrorizado, apontando para o alto de um dos muros. Roberto segue-lhe o olhar e vê que uma galinha, talvez vinda do lado do lar de idosos, corre de um lado para o outro, assustada, enquanto o paciente berra e começa a correr, rente ao muro, acompanhando os passos da ave, ficando esta cada vez mais esbaforida. Roberto olha para os lados e percebe que, pelo posicionamento das câmeras, não devem estar percebendo o que está acontecendo ali. Pensa inclusive em relatar essa falha a Clovis, visto que a vigilância, através de vídeo, deixa a desejar naquele pátio. A ave, então, tremendamente assustada, tenta voar e despenca pelo muro batendo as asas numa tentativa de voltar, mas não o consegue. O paciente agarra-a e, parecendo enlouquecido por um violento ódio, segura-a pelos pés com uma das mãos e pelo pescoço com a outra. Com uma força incrível dos braços e das mãos, separa num golpe a cabeça da ave do resto do corpo. Assusta-se com o que fez e começa a correr, enquanto que Roberto não consegue desviar-se dele, que o atropela. Nesse momento, o portão se abre e os enfermeiros entram correndo, atraídos pelo alarido que agora se generaliza. O paciente volta correndo. E antes que os enfermeiros percebam, joga a ave para trás, numa tentativa de livrar-se dela, indo esta atingir Roberto em pleno rosto, sujando-o de sangue, bem como suas vestes e suas mãos. "Vocês não deviam ter nos deixado sozinhos!" grita Roberto quando Clovis chega ao seu lado. O que aconteceu? Pergunta-lhe o enfermeiro ao vê-lo todo ensanguentado, principalmente seu rosto e sua boca. Roberto, por sua vez, tenta limpar-se e grande náusea lhe traz enorme desconforto, não só físico como psicológico, depois do que passou até aquele momento, fazendo com que comece a vomitar e passar mal. Clovis olha para o chão e vê o corpo e a cabeça da ave separados. Volta-se para Roberto e imagina então o que aconteceu. Como pôde? Parecia tão lúcido fazer uma coisa dessas. E com os dentes. Meu Deus! Chama um dos enfermeiros e pede-lhe ajuda para levar Roberto de volta ao seu quarto. Este, por sua vez, não consegue acalmar-se e nova injeção lhe é ministrada. Assim que adormece, fazem-lhe o asseio, enquanto Clovis vai transmitir o ocorrido ao Dr. Frederico.